E para esclarecer os meandros técnicos desta questão polémica aqui na TCV, no Jornal do Domingo, tenho comigo o bastonário da Ordem dos Advogados, Hernando Soares. Muito obrigada, boa noite. Obrigada pela sua disponibilidade em ajudar-nos a compreender esta questão, já que questões jurídicas realmente é melhor falar com os técnicos que entendem da matéria. Começamos pelo final deste pequeno texto. Que ambiguidades se fala, neste caso, no artigo 112 e 113 do processo do Código Penal, que possa pôr em causa o exercício da liberdade de imprensa e sem afetar esta tal processo que estejam em segredo de justiça? Exatamente. A peça diz-nos que nós temos uma polémica neste momento por causa do artigo 112, 113 e também do próprio artigo do Código Penal, que é o artigo 334. O artigo 335. O artigo 335 trata da violação do segredo de justiça. E diz quem. Não identifica o sujeito, diz quem de forma não permitida por lei der conhecimento do teor de ato processual que se encontre coberto por segredo de justiça ou em que tenha sido decidido excluir a publicidade será punido com pena de prisão. Depois, o Código de Processo Penal vem dizer no artigo 112, número 2, que o segredo de justiça vincula as autoridades judiciárias, os órgãos de investigação criminal, os sujeitos processuais, bem como as pessoas que forem chamadas a qualquer título a intervir no processo. A meu ver, esse a qualquer título nós não podemos interpretar restritivamente. E esse a qualquer título é que dá aso a que nós enquadremos tanto os jornalistas como qualquer outra pessoa que tenha acesso a informações em segredo de justiça. Mas e o artigo que diz que os jornalistas ou os órgãos de comunicação social não estão vinculados ao segredo de justiça? No Código de Processo Penal, não. Eu acabei de ler o artigo do Código de Processo Penal que nos diz, não fala de jornalista, diz que e termina dizendo pessoas que forem chamadas a qualquer título. Esse é que é o problema. Não exclui diretamente os jornalistas. Agora, se nós olharmos toda a orgânica jurídica e o sistema jurídico, toda ela protege o jornalista. Porque nós temos o direito de liberdade de informação e de comunicação e de expressão. Este é que é o direito do jornalista poder-se autodefender dizendo que pode divulgar, mas quando o jornalista tem acesso à informação que esteja em segredo de justiça, que ele tiver acesso de forma legítima. E aqui é que entra a questão. Por exemplo, se um jornalista contratasse um hacker e conseguisse invadir o servidor do Ministério Público e tivesse acesso ao processo. Se um jornalista, por exemplo, aceder à secretaria do Ministério Público e conseguir ter acesso indevidamente, ali, necessariamente, que o jornalista estaria obrigado a responder pelo crime da violação do segredo de justiça. Agora, nós temos que ver... Mas não compete a quem detenha estes casos protegê-los para que não caiam nas mãos do jornalista que tem o dever de divulgar? Exatamente, por isso eu disse, se de forma legítima, imaginemos que é o que acontece geralmente. Quando um procurador ou um oficial de justiça ou até um advogado pode dar informações a um jornalista. Ali, quem é que viola o segredo de justiça? É o jornalista ou é o interveniente direto processual? Neste caso, nós temos que proteger o jornalista porque ele obteve de forma legítima. E ali o jornalista não pode responder por esse crime. Mas como é que se sabe que a obtenção das informações que o jornalista e o jornal Santiago Magazine divulgaram foi de forma ilegítima? Exatamente. Aqui agora entra novamente aquele direito que eu disse no início, do direito à informação e o direito à liberdade de imprensa também. E o jornalista necessariamente não pode, ele está protegido pela lei de imprensa, não divulgar a sua fonte. Pois. Cabe ao Ministério Público provar que o jornalista obteve de forma ilegítima ou, nos termos da lei, dizer que ele não obteve da forma permitida por lei. Ou seja, estará não claro era... com razão quando diz que, neste caso, o Ministério Público estará a querer silenciar a imprensa? Creio que não. Repare que quando o Ministério Público constitui alguém como arguido, ele está a dar a essa pessoa o direito de se defender.
Não é o primeiro caso no mundo em que um jornalista é acusado e eles têm saído sempre muito bem neste aspecto. Primeiro, porque o direito à informação tem sido, tem tentado levar a prevalência desse direito à informação até contra o direito de presunção de inocência, que é o que se pretende normalmente quando se tipifica o crime de violação de segredo de justiça. Quer-se proteger porque depois que o processo chega ao conhecimento público, muitas vezes o julgamento público é muito, muito forte e acaba por a pessoa, mesmo que seja arquivado o processo, mesmo que seja inocente ou mesmo que se arquive o processo, a pessoa fica manchada para sempre. Mas neste caso o advogado de defesa dos arguidos questiona, e se calhar com uma certa razão, que o Ministério Público não se pronunciou sobre o caso em si do homicídio do rapaz em causa, do Zezito Dentidor, durante 7 anos, e agora vem com esta urgência constituir arguido o Hermínio e o jornal. Aqui temos que ver, por exemplo, o interesse público, que o jornalista, ao trazer o caso, ele justifica-o com o interesse público, e é esse direito que a sociedade tem de ter conhecimento de situações graves que o jornalista se autodefende. E também ele pode se defender que não usou nenhum meio fraudulento para ter acesso a informações que estejam em segredo de justiça. O Ministério Público não pode falar do processo. Repare que a ideia do crime de violação de segredo de justiça é proteger o processo em si. Porque mas porquê proteger um processo desses? Não podemos individualizar o processo desses. Se o processo não envolvesse um ministro, um governante, teria esta visibilidade toda? Evidentemente que quem seja, dependendo de quem seja o visado, as coisas ganham sempre um maior contorno. Mas eu dizia-lhe no início que o segredo de justiça, se todos não estiverem vinculados a ele, inclusive o jornalista, significa que se o advogado tem interesse em mandar informações que estejam em segredo de justiça para fora, ele utilizaria o mecanismo através de um jornalista. A mesma coisa, se o Ministério Público pretendesse fazer aquele julgamento público, ele também pode, e acontece, nós vemos imensamente no estrangeiro, pessoas que têm acesso, jornalistas que têm acesso a informações que estejam em segredo de justiça, e fica-se a pensar como. Justamente são estratégias ou do advogado ou do Ministério Público para se conseguir... O problema aqui é o choque entre o direito do jornalista informar e exatamente, de se preservar esse choque de direitos, e é muito ténue esse balanceamento da presunção de inocência versus direito à informação, mas, como eu disse, o Tribunal Europeu dos Direitos dos Homens tem privilegiado o direito à informação. E não sendo obrigado a divulgar a sua fonte, neste caso, por exemplo, a culpa poderá morrer solteira. Aqui temos que ver, por exemplo, na prática, o jornalista sai sempre livre quando é indiciado, porque é raro um jornalista que vai usar meios fraudulentos para se conseguir a informação. Pois. Como ele disse, às vezes trata-se de estratégia tanto do advogado como do Ministério Público em querer que o processo se torne público para ver aquele pré-julgamento público e influenciar a opinião pública. Mas, em teoria, todos devem estar. Mas neste caso, porquê que é constituído arguido, por exemplo, o jornalista Hermínio Silves, e não é constituído o antigo diretor da PJ, o Dr. Carlos Reis, que também, para defender-se das acusações neste caso, trouxe à baila informações que poderiam ser sigilosas? Exatamente. Mas aqui, agora, cabe, como eu disse, o jornalista tem todo o direito de se autodefender e, provavelmente, até a Procuradoria, segundo as notícias, arrepiou o caminho, porque considerou que não faria sentido, embora a justificação jurídica que deram não foram muito profundos na sua justificação, mas acabaram retirando o estatuto processual de arguido ao Sr. Hermínio. Na sua opinião, qual será a consequência deste caso, desta polémica toda? Estamos num país em que a comunicação social é acusada de não fazer jornalismo investigativo. Sim. E estamos agora a ver um caso, por exemplo, que poderia ser um caso de jornalismo investigativo a ser censurado, digamos assim, pelo Ministério Público. Aqui entre aquela polémica inicial que disse, nós não temos o hábito de assistir jornalismo investigativo. Mas
há que se dar o pontapé. Pois. E choca sempre a sociedade e o próprio Ministério Público que não esteja habituado a ver processos em segredo de justiça serem divulgados. E convenhamos, com este pontapé que se dá agora, não se motiva muito o exercício desse tal jornalismo investigativo. O caminho não se faz logo sem quebrar rochas, né? Nós temos que quebrar esse tabu. Eu acho que esse caso acaba por trazer a colação a essas duas normas, o Código Penal e o próprio Código de Processo Penal lá a querer chocar-se um pouco, como eu disse, aquela locução a qual quem tiver a qualquer título diz, não podemos interpretar restritivamente a qualquer pessoa. Seria o caso de se rever a legislação nesta matéria? Eu creio que não. Veja que a lei de imprensa antigamente... Porque se a interpretação for dúbia, pode existir sempre esta lacuna. Por exemplo, a nossa lei é um pouco mais ambiciosa do que, por exemplo, Portugal. A nossa lei tentou, de facto, tirar os jornalistas de serem incriminados. Mas, como eu dizia, a lei de imprensa antigamente falava no crime de violação de segredo de justiça. Já a nova lei de imprensa já não fala no crime de segredo de justiça, deixa em aberto que podem haver crimes de imprensa, mas sem fazer a nomeação aos tipos de crime. Justamente com a reforma do Código Penal e também do Código de Processo Penal, acabou-se por tentar proteger o jornalista, que já a nossa própria Constituição protege o direito de imprensa. Não podemos diabolizar o facto de se constituir um jornalista arguido, não é desejável, porque o jornalista tem que sentir-se livre para fazer o seu trabalho, mas se for constituído, ele pode se defender normalmente e não fazermos disso um caso que parece que quer cercear todos os direitos dos jornalistas. Mas é a primeira vez que acontece em Cabo Verde. E por isso, muito bem, essa reação tanto da classe jornalista, muito bem, a reação da sociedade, a sociedade tem que opinar, uns contra, outros a favor, mas podemos ver, por exemplo, o presidente do Supremo escreveu um artigo no jornal, onde a sua posição é de que não existe o crime de violação de segredo de justiça quando se trata de jornalistas, está a ver? Pois. Isso já é um bom sinal para a sociedade se sentir confortável. Inclusive o magistrado já tinha dado um parecer antes a dizer que não havia crimes também. Então porquê é que o Ministério Público está a insistir nisso? Repare, cada cabeça a sua sentença, né? E aqui, muitas vezes, no direito, as interpretações podem divergir. Pois. Só com decisões judiciais. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa em Portugal aqui ao lado, nós encontramos várias decisões em que processos que jornalistas tiveram a ser acusados de violação do segredo de justiça. Jornalistas, o próprio jornal, a direção do jornal, têm sido levados a tribunal e têm tido sucesso em alguns casos e noutros. E nós temos esse percurso, temos que fazer esse debate, é sempre importante. Ok, muito obrigada, Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, por estas informações prestadas aqui no nosso jornal de domingo.